Imagine abrir sua Bíblia no início do Evangelho de Marcos. Você espera uma longa introdução, talvez uma genealogia como em Mateus, ou uma narração poética sobre o Verbo, como em João. Mas não é isso que você encontra. Marcos não perde tempo. Não nos dá muitos detalhes sobre Maria, José ou sobre a infância de Jesus. Ele não fala sobre reis nem palácios. Ele não menciona os presentes dos magos ou os cânticos dos anjos. Ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Direto, sem rodeios. Como se dissesse: o tempo acabou. Preste atenção. Isso é urgente. Mas e se eu te dissesse que esse começo aparentemente simples esconde um dos maiores segredos espirituais do Novo Testamento? Sim, um segredo, um código sagrado, algo que não está escondido, mas que quase ninguém vê, porque estamos acostumados a ler apressados, acostumados a procurar o que já conhecemos, acostumados a esperar histórias e não convocações. Marcos não escreve para entreter. Ele escreve como quem soa um alarme espiritual. Ele não diz: deixe-me contar sobre Jesus. Ele grita: o Evangelho começou. E essa palavra, Evangelho, já carrega um peso eterno. Não é apenas uma notícia boa, é a chegada de algo que muda tudo. É o anúncio da vitória de Deus sobre as trevas. É o rompimento do céu sobre a terra. E nesse início, Marcos nos apresenta não apenas uma história, mas uma revelação. Jesus é o Filho de Deus. Não vai se tornar, não pode ser, mas é. Desde o princípio. Marcos quer que saibamos disso logo de cara, porque tudo que vem depois, os milagres, as parábolas, os confrontos com os fariseus, a cruz, a ressurreição, tudo só faz sentido à luz dessa verdade. Ele é o Filho de Deus. Mas há algo mais escondido nesse início. Logo depois dessa primeira frase, Marcos invoca as palavras dos profetas. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por quê? Por que começar com João Batista, com o deserto, com essa imagem árida e solitária? Porque Marcos está nos ensinando algo profundo. Antes que a glória venha, vem o deserto. Antes que a luz brilhe, vem o silêncio. Antes que Jesus fale, alguém precisa preparar o coração das pessoas. João Batista é essa voz. A voz que clama, a voz que quebra o silêncio de 400 anos sem profecias, a voz que prepara o caminho. Mas repare, João Batista não está no templo, não está entre sacerdotes, nem entre reis. Ele está no deserto. E isso diz muito, porque o Evangelho não começa no conforto, não nasce nas estruturas humanas. Ele surge onde tudo parece seco, onde tudo parece esquecido. Surge no deserto, porque é lá que as almas estão famintas. E talvez seja por isso que o Evangelho de Marcos fala tanto conosco hoje, porque muitos de nós estamos exatamente assim, no deserto, buscando algo real, algo que quebre o silêncio, algo que nos sacuda da rotina, da religião, da superficialidade. E Marcos grita para nós: o tempo se cumpriu, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele não quer que apenas saibamos sobre Jesus, ele quer que sejamos transformados por ele. Marcos escreve como quem sabe que não há tempo a perder. E talvez porque o seu Evangelho foi escrito para uma igreja perseguida, cristãos que viviam sob o terror de Roma, que precisavam lembrar que Jesus é rei, mesmo quando tudo à sua volta dizia o contrário. O segredo oculto no início do Evangelho de Marcos não é apenas uma informação, é um chamado, um convite, um alerta. O reino chegou, a guerra começou, a boa nova está entre nós.
Você vai continuar lendo como se fosse apenas um texto antigo? Ou vai abrir o coração e deixar essa mensagem mudar sua vida? Prepare-se, porque agora nós vamos descobrir juntos o que Marcos realmente quis nos dizer desde a sua primeira palavra. Vamos olhar mais de perto. O que exatamente Marcos quis dizer com princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus? Essa frase simples, direta, é como a ponta de um iceberg, apenas a superfície de algo muito maior. A palavra princípio não é aleatória. Ela ecoa intencionalmente o Gênesis. No princípio criou Deus. E agora, no princípio do Evangelho, Deus não está criando o mundo natural, mas recriando o mundo espiritual. Está iniciando uma nova criação, não a partir da matéria, mas a partir da graça. E esse novo princípio não começa com trovões do céu, nem com terremotos ou decretos de reis. Começa com uma voz. A voz de um homem vestido de pelos de camelo, vivendo no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre. Um profeta fora dos padrões, mas cheio de autoridade celestial. João Batista. Mas por que ele? Por que não começar com Jesus diretamente? Porque antes que o Evangelho possa ser compreendido, os corações precisam ser preparados. Antes que o Messias apareça, Deus envia um mensageiro, uma voz solitária no meio do deserto gritando: "Preparai o caminho do Senhor." É aqui que muitos falham ao entender Marcos. Eles passam direto, como se João fosse apenas um personagem de apoio, como se seu papel fosse apenas introduzir Jesus e sair de cena. Mas João carrega uma missão cósmica. Ele representa a transição entre dois mundos, entre a antiga aliança e a nova, entre o tempo do silêncio e o tempo da ação divina. Ele é o eco dos profetas, a personificação da urgência de Deus, a última trombeta antes da chegada do rei. E onde ele está? No deserto. Não em Jerusalém, não entre os mestres da lei, não nos corredores do templo, mas no lugar mais improvável, o deserto. Esse espaço de solidão, seca, vulnerabilidade. Na Bíblia, o deserto é onde Deus forma caráter, onde Ele fala, onde Ele prepara os seus. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi no deserto que Israel foi moldado por 40 anos. E agora, é no deserto que Deus escolhe reiniciar a história. Sabe por quê? Porque o Evangelho não nasce em conforto. Ele não floresce onde há controle humano. Ele irrompe onde há vazio, para mostrar que tudo que é verdade vem do alto. E talvez esse começo esquecido de Marcos esteja nos dizendo algo mais profundo ainda. Talvez o Evangelho só possa começar de verdade quando estamos no nosso próprio deserto, quando o coração está seco, quando não há mais distrações, quando estamos cansados da religiosidade superficial, quando reconhecemos que precisamos de algo que o mundo não pode oferecer. É aí que ouvimos a voz que clama, a voz que fere o orgulho, mas cura-o a alma. João Batista não oferecia aplausos, oferecia arrependimento, oferecia convocação, oferecia preparação para algo muito maior. E veja bem, ele não fazia milagres, não abria os olhos dos cegos, não multiplicava pães, mas mesmo assim, multidões saíam das cidades e iam até ele no deserto. Porque quando Deus fala, até o silêncio do deserto se torna mais atrativo do que o barulho das cidades. E talvez
isso explique o que está acontecendo hoje. Pessoas sedentas estão deixando os templos frios, as estruturas cheias de vaidade, os discursos vazios, e estão indo em busca de algo real. Uma voz, uma palavra viva, uma presença que não pode ser fabricada. João Batista nos ensina: o Evangelho começa com arrependimento, com reconhecimento, com preparação. Você quer encontrar Jesus? Então o caminho começa por onde Marcos começou, pelo coração quebrantado, pelo deserto pessoal, pela voz que clama dentro de você: endireita os caminhos, ele está vindo. Não ignore esse início. Não pule o deserto. Não feche os ouvidos para essa voz, porque o mesmo Deus que falou por João está falando com você. Há um homem no deserto. Ele não está entre os poderosos, não carrega espada, não veste túnicas nobres, não fala com delicadeza. Mas sua voz ecoa com a força de 1000 trovões. Ele é João, chamado Batista. Mas para Marcos ele é mais do que um personagem de transição. Ele é o início visível da ação de Deus no mundo. E é através dele que o Evangelho começa a se manifestar. Voz do que clama no deserto. Não é apenas uma citação poética. É uma declaração espiritual. Porque o deserto não é um cenário qualquer. Na tradição bíblica, o deserto é lugar de transição, lugar de prova, lugar onde Deus fala e o homem precisa calar para ouvir. E é ali que João aparece. Ele não constrói templos, não se senta entre mestres, ele grita. Grita para quebrar o silêncio de séculos. Grita para despertar os adormecidos. Grita porque o tempo se esgotou. Sua mensagem é simples, mas cortante como lâmina. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Sim, antes de Jesus aparecer, alguém precisava preparar o solo. Antes que a semente fosse lançada, alguém precisava quebrar a terra endurecida. E João faz isso com sua voz. Não com milagres, não com encantamento, mas com verdade. E isso, por si só, já é um milagre. Por quê? Pare e pense. Quantas pessoas você conhece que se levantam para proclamar arrependimento? Quantas igrejas hoje estão dispostas a começar por onde o Evangelho começou? João nos lembra de algo essencial. O reino não se constrói sobre aplausos. Ele começa com rendição. É curioso e divino que João escolha o deserto para sua pregação. Porque o deserto não é atraente. É hostil, seco, inóspito. Mas ainda assim, Marcos nos diz que multidões saíam das cidades e iam até ele. Deixavam conforto, deixavam rotinas, deixavam a religiosidade morta e caminhavam até o deserto para ouvir uma voz. Por quê? Porque no fundo da alma humana há uma fome que os templos frios não saciam. Há uma sede que os discursos vazios não curam. Há um chamado, um eco eterno que nos empurra para longe do que é comum e nos conduz para o lugar onde Deus fala com poder. E quando João falava, os corações queimavam. O povo não saía do deserto com promessas de prosperidade. Saía com os olhos abertos. Saía com o peso do pecado exposto e com a chance real de recomeçar. Eles se arrependiam, confessavam seus pecados e desciam às águas do Jordão. Ali não havia status, não havia hierarquias, apenas homens e mulheres sedentos por mudança, prontos para dizer:
Eu preciso de algo novo. Eu preciso de Deus. E é aí que o maior de todos os segredos começa a se revelar. Porque João, aquele homem que gritava no deserto, ele sabia que seu papel era temporário. Ele não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. Ele não era o Messias, mas preparava o caminho para ele. E mesmo diante das multidões, ele dizia com humildade e reverência: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essa declaração é o selo de sua missão. É a marca de sua entrega. É a chave da verdadeira grandeza espiritual. Ser apenas uma voz, para que o Verbo possa ser ouvido. João é a última voz profética do Antigo Testamento. E o primeiro a apontar diretamente para o Cordeiro de Deus. Ele é ponte. Ele é ruptura. Ele é despertador da alma. E se hoje você sente que sua fé está adormecida, se o seu coração parece seco, distante, deserto, talvez seja justamente aí que você precisa estar. Porque é no deserto que Deus levanta vozes. E uma dessas vozes agora está ecoando diante de você, chamando você para preparar o caminho, chamando você para voltar, chamando você para arrepender-se e crer. Não ignore o deserto. Não fuja da voz, porque é ali que o Evangelho realmente começa. Agora, preste atenção. O que você acabou de ouvir, o que você acabou de sentir, não é por acaso. Marcos está fazendo algo que ninguém fez da mesma forma. Enquanto os outros evangelhos se estendem em cenários, origens, promessas e genealogias, Marcos pega você pelo colarinho e diz: olhe para a ação, olhe para o agora, olhe para o rei em movimento. Ele não está preocupado em te explicar quem é Jesus com uma longa história. Ele te coloca diante de Jesus em marcha. Ele te joga na estrada. Ele não quer que você apenas conheça Jesus. Ele quer que você sinta a presença de um reino que está invadindo a realidade. E há uma palavra que aparece de forma insistente, como um martelo batendo na urgência. Imediatamente. É uma das palavras mais marcantes no Evangelho de Marcos. Ela não é um detalhe estilístico, ela é uma assinatura espiritual. Jesus entra em cena e o mundo começa a se mover imediatamente. Ele fala e o povo responde. Ele toca e a enfermidade se curva. Ele chama e os demônios recuam. O Evangelho de Marcos não é um conto bonito. É uma invasão. Uma intervenção divina. Um confronto em tempo real. O segredo oculto aqui, que muitos leem sem perceber, é que Marcos está nos dizendo logo de cara: não espere. O reino de Deus não é algo distante, futuro ou apenas simbólico. Ele está chegando agora. Ele já chegou. Jesus não é apresentado como um rei distante em trono, rodeado de cerimônias. Ele é apresentado como um servo em movimento. Alguém que caminha no meio da vida das pessoas, que entra em contato com dor, que toca o impuro, que quebra barreiras. Essa é a diferença fundamental. Enquanto os outros evangelhos podem convidar à contemplação, Marcos convoca a participação ativa. O evangelho aqui é um chamado para acordar, para se mexer, para reagir. E esse Jesus, ele não perde tempo com o que é superficial. Ele trata o problema pela raiz. Ele expulsa demônios, ele cura os que estão caídos, ele chama os discípulos em meio ao trabalho, e eles deixam redes, barcas e céus pessoais para seguirem. Você percebe o peso disso? O reino não se apresenta como algo que se espera com paciência passiva. Ele se apresenta batendo a porta, exigindo uma resposta. Vem e segue-me.
arrependei-vos, crede no Evangelho. Marcos sabia que a fé não era para acomodados, é para aqueles que têm coragem de abandonar a segurança da rotina e mergulhar no movimento do Espírito. Aquele que segue Jesus, segundo Marcos, não se senta para observar o milagre, ele se levanta para ser parte dele. E há uma revelação ainda mais profunda nesse estilo. Jesus, o Filho de Deus, não se apresenta com um argumento filosófico. Ele se apresenta com autoridade, tocando, expulsando, curando, perdoando. A sua palavra é verbo. A sua presença é transformação. E isso causa escândalo, porque o mundo quer explicações. O mundo quer protocolos. Mas o reino de Deus que Marcos anuncia tem velocidade, poder e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Jesus é o rei que se abaixa, que toca o impuro, que desafia os religiosos, que arranca a cegueira do olhar humano para revelar a luz do espiritual. E o maior segredo aqui é que esse diferente não é apenas um estilo literário, é teológico, é existencial. Marcos está dizendo: se você quiser entender quem é Jesus, não comece com o que as pessoas dizem, comece com o que ele faz, comece com a presença, comece com o impacto, comece com o chamado. O Evangelho não é para ser guardado como curiosidade, é para rasgar a normalidade, é para reordenar prioridades, é para provocar uma resposta imediata do coração. E se você escutar com atenção, vai perceber que esse mesmo chamado ecoa agora. Não é algo antigo e engavetado, é um som vivo. Venha, levante-se, o reino está aqui, não espere. Você está disposto a escutar com o mesmo sentido de urgência com que Marcos escreveu? Está disposto a deixar o conhecer virar seguir? Aquele que lê e não responde, corre o risco de se tornar espectador. Aquele que responde se torna parte da história que continua sendo escrita. Marcos não quer que você leia Jesus. Ele quer que você se mova com ele. Ele não veio com um exército, não empunhou espada, não usava coroas de ouro, nem vestes bordadas em púrpura real. Ele não chegou com clarins ou trombetas, mas sim com passos silenciosos, entre o pó das estradas da Galileia. Quem é esse rei que se aproxima, sem fazer alarde, e ainda assim transforma tudo ao seu redor? No início do Evangelho de Marcos, há algo que muitos não percebem. A forma como Jesus se revela não segue o padrão do mundo. Enquanto o Império Romano exaltava a força, o domínio, a glória visível, Jesus escolheu o caminho da humildade, do serviço e do silêncio poderoso. Marcos escreve com urgência, com ação, com movimento, mas mesmo assim, ele nos convida a perceber o invisível, a enxergar além das aparências. Jesus entra na história de maneira súbita, sem aviso. Ele surge e já começa a agir. Não há discursos introdutórios, nem tenta convencer ninguém com palavras decoradas. Ele apenas é presença viva, autoridade que não precisa de aplausos, poder que não precisa se provar. Marcos quer que a gente veja Jesus como ele realmente é, não um Messias moldado às expectativas humanas, mas o Filho de Deus que quebra todas as expectativas. Ele cura, ele toca o intocável, ele perdoa. Ele desafia os religiosos, ele acolhe os excluídos. E tudo isso sem buscar glória para si mesmo. A grandeza de Jesus está justamente no silêncio do seu poder. E esse é o segredo oculto que o início do Evangelho de Marcos guarda com tanto zelo. O reino de Deus não começa com um grito, mas com um gesto,
Não começa com uma guerra, mas com um toque de compaixão. Não começa num trono, mas nas margens do rio, no deserto, entre os pecadores. É o reino que nasce pequeno, que parece frágil aos olhos do mundo, mas que carrega em si a semente da eternidade. E talvez esse seja o convite mais profundo de Marcos: reconhecer o Rei que vem no silêncio, discernir o sagrado que caminha entre nós, com sandálias gastas e não com botas de guerra. O mundo nos ensina a buscar o brilho, a força, a vitória aparente, mas o Evangelho de Marcos nos ensina a ver Deus onde ninguém espera: no toque do leproso, no olhar da mulher do fluxo de sangue, na fé do paralítico que desce pelo telhado, no perdão oferecido à beira do mar. Jesus não precisa anunciar que é rei. Suas ações falam. E Marcos quer que nós prestemos atenção, porque ele ainda anda por entre nós, ainda toca, ainda cura, ainda chama, mas só o escuta quem aprendeu a ouvir a voz do silêncio. Só o reconhece quem desaprendeu a buscar os ídolos barulhentos deste mundo. Só o segue quem está disposto a perder a vida para ganhá-la nele. E você? Consegue ver esse rei humilde que caminha em sua direção? Consegue ouvi-lo entre o barulho da sua rotina, dos seus medos, das suas dúvidas? O segredo de Marcos não é apenas te contar uma história, é te despertar para uma realidade eterna. Jesus veio, e ele ainda está vindo. Agora, hoje, neste exato momento. Talvez no silêncio da sua dor, talvez no cansaço do seu coração, talvez no deserto que você está atravessando. Abra os olhos. O rei já chegou, mas ele não vem para conquistar territórios, vem para conquistar corações. No silêncio do deserto, onde a vida parece estagnada, onde os dias são longos e as noites frias, algo começa a ecoar. Uma voz. Não qualquer voz, mas a voz de um clamor eterno, de um chamado que atravessa os séculos, de um grito que não vem da garganta, mas da alma. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essas palavras foram ditas por João Batista, mas na verdade elas pertencem a algo muito maior. São um eco das promessas feitas por Deus através dos profetas, promessas que agora ganham carne, poeira, suor e sangue. No início do Evangelho de Marcos, João Batista surge como o arauto, aquele que prepara, aquele que denuncia, aquele que não busca aplausos, mas fidelidade. Ele não está em templos, ele está no deserto. Ele não se veste com luxo, mas com pelos de camelo. Ele não oferece conforto, mas confronto. E é ali, entre os arbustos secos e os ventos quentes do Oriente Médio, que ele proclama algo que ninguém esperava. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de me curvar-me e desatar a correia das suas sandálias. João entende o seu lugar. Ele sabe que não é o centro da história. Ele é apenas a ponte, a flecha que aponta o caminho, o sinal que anuncia a chegada do rei. Mas por que o deserto? Por que Deus escolheu começar ali? Porque a voz não ecoa nos palácios, nem nos centros religiosos, nem nas praças movimentadas de Jerusalém? Porque o deserto é onde os ídolos do coração morrem. É onde não há distração. É onde a alma é despida de suas defesas. É onde a escuta se torna mais nítida e o clamor por Deus se torna mais profundo.
O deserto é o ventre do novo nascimento espiritual. E é ali que tudo começa. No deserto da Judéia e no deserto da alma humana. Quantas vezes nós também caminhamos por desertos? Quantas vezes o chão parece seco demais? A solidão forte demais? A espera longa demais? Mas é exatamente ali que Deus fala. É ali que a voz ainda ecoa. Preparai o caminho do Senhor. Esse chamado não era apenas para aquela geração. Ele é para hoje. É para mim. É para você. Preparar o caminho do Senhor não é apenas um gesto externo. É uma revolução interna. É nivelar os montes do orgulho. É preencher os vales da insegurança. É remover as pedras da amargura. É abrir espaço para o Cristo que quer habitar em nós. Marcos não quer apenas que admiremos João Batista como uma figura histórica. Ele quer que ouçamos a mesma voz. A voz que ainda chama. A voz que ainda rompe o silêncio dos corações vazios. A voz que ainda aponta para aquele que pode mudar tudo. Jesus está vindo. Mas você está pronto? Seu coração é terra firme? Ou ainda um deserto sem estrada? Você ouve o chamado? Ou ainda está preso ao ruído da vida? Esse é o segredo que Marcos revela. Antes do Messias entrar, o coração precisa se abrir. Antes do Salvador agir, o deserto precisa ser vencido. E o deserto não é um lugar de morte. É um lugar de encontro. Encontro com a própria verdade. Com a própria fome. Com o próprio chamado. E mais ainda, com o próprio Cristo. Agora que você ouviu, agora que os olhos do seu coração foram abertos, agora que a voz que ecoa do deserto chegou até sua alma, o que vai fazer com isso? Você pode desligar este vídeo e seguir com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou pode permitir que a semente plantada hoje floresça dentro de você. O Evangelho de Marcos não é apenas uma narrativa antiga, é uma convocação viva. É uma flecha disparada direto ao centro do seu coração. É Deus dizendo: eu vim, eu estou aqui e vim por você. No início deste Evangelho, Marcos não perde tempo com genealogias, nem introduções rebuscadas. Ele vai direto ao ponto. Ele quer que você entenda logo de início: a história não é sobre você, mas é toda para você. É sobre um Deus que rasga o céu, que atravessa os desertos, que se curva ao lado dos rejeitados, que se torna carne para tocar suas feridas mais profundas. Ele não veio para te impressionar com milagres cinematográficos. Ele veio para te amar com atos de redenção reais. E se tudo começou com uma voz no deserto, agora a pergunta é: a sua vida é terreno pronto para essa voz continuar ecoando? Você tem deixado espaço para o reino crescer em você? O início do Evangelho de Marcos também é um convite para um novo início em sua vida. Uma chance de recomeçar, de se despir das falsas certezas, de largar os pesos antigos, de dizer como João: eu não sou digno, mas Ele é. Jesus está passando, como passou pelas praias da Galileia, como tocou os olhos do cego, como ergueu a menina morta, como partiu o pão para os famintos, como chorou por amor aos que não o compreenderam. Ele está passando agora. Você consegue sentir? Não é só um vídeo, é mais. É um chamado sagrado. É o sopro do Espírito sobre os ossos secos da sua fé.
E se ele ainda se revela no silêncio, na simplicidade, na humildade, talvez o milagre hoje não esteja em algo externo. Talvez o maior milagre aconteça aí dentro, no coração que se quebranta, na mente que desperta, na alma que se rende. Porque o verdadeiro segredo oculto no início do Evangelho de Marcos não está nas palavras de João, nem nas multidões que se reuniam no deserto, nem mesmo no céu que se abre no batismo. O verdadeiro segredo é que Deus se fez acessível, que Ele decidiu começar tudo de onde você está, do seu deserto, do seu cansaço, da sua dor escondida, da sua sede de sentido. Marcos grita com urgência: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Evangelho de Marcos 1:5. Essa ainda é a mensagem. Arrependam-se, creiam, recomecem. Você pode pensar que não está pronto, mas a verdade é que ninguém nunca está. E ainda assim Ele vem, Ele chama, Ele espera e Ele ama, com um amor que não desiste. Hoje você ouviu, hoje você foi tocado, hoje você foi convidado. Então, deixe Jesus reescrever sua história. Deixe Ele ser o começo de tudo em você, porque o Evangelho ainda está sendo escrito e você faz parte dele.